O ministro Flávio Dino, do Supremo, suspendeu hoje o pagamento de mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares. Ele determinou ainda a abertura de inquérito para apurar a liberação dos valores. É mais um capítulo da crise entre o STF e o Congresso. A decisão de Dino foi em resposta a um pedido apresentado pelo PSOL. A sigla denunciou ao STF uma manobra irregular na indicação de emendas de comissão pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e por 17 líderes de partidos. As emendas... Olá, seja bem-vindo ao canal Giro Informativo. Se você gosta de ficar atualizado sobre o que acontece no Brasil e no mundo, não se esqueça de se inscrever no canal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, tomou uma decisão surpreendente e de grande impacto. Suspendeu o pagamento de 4,2 bilhões em emendas parlamentares. Mais do que isso, determinou que a Polícia Federal investigue a possível falta de transparência na liberação desses recursos, questionando diretamente a conduta de lideranças políticas no processo. A medida atende a um pedido do PSOL, que havia acionado o STF alegando irregularidades no rito de liberação das emendas. O foco principal da denúncia recai sobre uma decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, que suspendeu o funcionamento das comissões temáticas da Casa. Sem esse colegiados funcionando, as decisões sobre as emendas acabaram concentradas em um grupo restrito de líderes partidários. As emendas parlamentares representam um dos principais instrumentos de negociação entre o Executivo e o Legislativo, sendo usadas para financiar obras e projetos em estados e municípios. No entanto, a suspensão das comissões levantou suspeitas sobre o uso político desses recursos. Em um ofício assinado por 17 líderes partidários, foi solicitado o pagamento de mais de 5.400 emendas, incluindo novas indicações que somavam 180 milhões. Curiosamente, 73.800.000 estavam direcionados para Alagoas, estado de Arthur Lira. Essa concentração gerou questionamentos sobre favoritismos e a substituição indevida das comissões permanentes pelo grupo de líderes. Para Dino, a situação é incompatível com os princípios constitucionais. Ele criticou duramente práticas como obras mal feitas, desvios de verbas e outros escândalos que envolvem malas de dinheiro, denunciados em operações policiais recentes. Mas e aí, qual é a sua opinião? A suspensão foi necessária para garantir transparência ou é um exagero do STF? Deixe aí nos comentários. Além do bloqueio imediato dos recursos, o ministro estipulou que as emendas de 2025 só poderão ser executadas após a adoção de medidas corretivas. Isso inclui maior transparência no portal da transparência, identificação clara dos responsáveis pelas indicações e ajustes nos critérios de rastreabilidade. Essa decisão intensifica a disputa de poder entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Desde agosto, o pagamento de emendas estava suspenso por decisão do STF. Em dezembro, Dino havia liberado os pagamentos, mas com condições rigorosas, como a identificação individual dos parlamentares responsáveis. A nova decisão chega em um momento delicado, com o governo enfrentando pressão dos congressistas para aprovar projetos de interesse da base. O cenário de 2024 promete ser marcado por intensos debates e ajustes nas relações entre os poderes. A medida anunciada é vista por líderes da Câmara como um exagero. O foco da investigação está em um ofício assinado por 17 líderes partidários, solicitando a liberação dos recursos. Segundo o ministro, a tentativa de liberação não seguiu os critérios de transparência previamente acordados entre o STF, o Executivo e o Congresso. O documento que motivou a suspensão foi assinado pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães, entre outros, e contou com o aval técnico da Casa Civil. Apesar disso, parte dos líderes afirmam que as novas indicações de emendas não passaram pelo crivo das comissões temáticas, que tiveram suas reuniões suspensas por decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Após a aprovação do pacote fiscal no Congresso e às vésperas do recesso parlamentar, alguns líderes argumentam que o governo federal já havia iniciado os trâmites para a execução das emendas, embora os pagamentos ainda não tenham sido realizados. O líder do PL na Câmara, Altineu Cortes, do PL Rio de Janeiro, propôs uma solução de longo prazo, transformar as emendas de comissões em emendas individuais obrigatórias por meio de uma PEC. Segundo ele, isso garantiria igualdade entre parlamentares, maior rastreabilidade e transparência na execução dos recursos. Além da suspensão dos pagamentos, Dino determinou que o governo só poderá executar as emendas relativas a 2025 se atender a critérios rigorosos de transparência. Também pediu à Polícia Federal que colha depoimentos de parlamentares que denunciaram manobras irregulares na liberação dos recursos. Para parlamentares críticos à gestão de Arthur Lira, o episódio representa uma derrota política para o presidente da Câmara. Segundo o deputado José Rocha, do União da Bahia, se as comissões tivessem deliberado corretamente, essa situação poderia ter sido evitada. O caso das emendas é mais um capítulo na disputa entre Legislativo, Executivo e Judiciário, e reforça o debate sobre como garantir a transparência no uso de recursos públicos em um cenário de crescente pressão política. A decisão do ministro acendeu um sinal de alerta no Palácio do Planalto.
com o Congresso adiando a votação da Lei Orçamentária Anual para depois do recesso. Integrantes do governo avaliam que a medida pode comprometer a articulação política e abrir brechas para imprevistos no orçamento de 2025. A principal preocupação no Planalto é que o clima político já tensionado pela suspensão das emendas facilite a inclusão de jabutis, emendas ou propostas alheias aos planos traçados pela equipe econômica. Essa prática, segundo fontes do governo, comprometeria o planejamento orçamentário e enfraqueceria o controle sobre os gastos públicos. Embora Dino tenha aguardado o recesso parlamentar para proferir sua decisão, evitando reflexos diretos na recente aprovação do pacote fiscal, a medida gerou desconforto nos bastidores. Alguns parlamentares consideram que foram colocados em uma armadilha, com emendas sem identificação sendo bloqueadas. Enquanto isso, ministérios mostram resistência em executar os pagamentos, enquanto a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União e o Palácio do Planalto avaliam os próximos passos. Ainda assim, a orientação oficial é clara: a decisão do STF será 100% cumprida. O adiamento da votação da Lei Orçamentária Anual para 2024 pode agravar a situação. Sem aprovação do orçamento, o governo começa o ano apenas com uma fração dos recursos disponíveis para gastos. Com o bloqueio das emendas parlamentares, cresce o risco de que negociações futuras sejam mais difíceis, especialmente diante de um Congresso fragmentado e em um ano pré-eleitoral. As próximas semanas serão decisivas para o desdobramento dessa questão. No retorno do recesso, o governo precisará lidar com um Congresso ainda mais polarizado, buscar apoio para aprovar a Lei Orçamentária Anual sem grandes modificações e evitar que as emendas suspensas se tornem moeda de troca entre disputas políticas. A tensão entre Executivo, Legislativo e Judiciário mais uma vez lança dúvidas sobre o futuro da governabilidade e o destino dos recursos públicos no Brasil.